Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. A Flávia não entendeu que a câmera está ali atrás, por isso a curiosidade dela de virar a cabeça, se você viu pela outra câmera, mas provavelmente não. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo. E Flávia Simões. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Foi bom a gente ter convidado a Flávia, que é repórter de política, para essa conversa de hoje, porque ele é um filme que alguém pode achar que é sobre religião, mas não é, né? Conclave é o filme que a gente vai falar hoje aqui, é um dos filmes que estão bombadinhos aí na temporada de premiação. Mais conhecido como Big Brother de Papa, né? Big Brother de Papa, eleição de Papa, né? Porque no final das contas ele não é um filme sobre religião, ele é um filme sobre eleições, mas uma eleição papal. O filme dirigido pelo Edward Berger, que é o mesmo cara do Nada de Novo no Front, né? Que é outro filme bem bom, que ano passado ganhou filme de Oscar estrangeiro, agora não sei se foi no ano passado ou ano retrasado. Acho que foi retrasado. Que também é uma refilmagem, não, porque o Conclave não é uma refilmagem. O Conclave é baseado num livro, né, do escritor Robert Harris, que é de 2016. Ele fala justamente sobre essa eleição de sucessão de Papa. E aí tem muita coisa envolvida, como é de se esperar. Mas, pra gente não demorar muito, a gente vai subir a trilha e aí sim falar um pouco mais à vontade. Buenas, vamos lá. Conclave tá chegando nos cinemas agora no dia 23 de janeiro. A gente viu na cabine de imprensa da Espaço Z, agradecendo o convite. Hoje é dia 13. A gente está gravando antes porque vão ter outros filmes aí, né? Agora a gente está numa maratona de cabines, de bons filmes, né? Essa é a época boa, né? A gente falou no episódio passado, essa é a época boa que começam a vir os filmes do Oscar. Ao contrário de julho. Ao contrário de julho, quando tem Godzillas. Vamos lá, vou repetir aquele gênero então. O filme O Conclave é o que a gente vai falar hoje, dirigido pelo Edward Berger. O elenco é um elenco de peso, né? Só gente graúda. Personagem principal, por assim dizer, né? O protagonista é o Lawrence, né? Um cardeal. Todos ali são cardeais, né? Tirando o papel da Isabella Rossellini, que as mulheres tem toda essa questão de divisão ali dentro da estrutura da igreja, nesse nível, né, de eleições papais. O personagem principal é vivido pelo Ray Fiennes, e aí o elenco de apoio é bastante estrelado, né? Tem o Stanley Tucci, tem o John Lithgow, como eu já falei, tem a Isabella Rossellini, não tem café pequeno ainda. Não. E o filme é justamente isso, né? O filme já começa com a morte do Papa, que eu acho que eles não citam o nome, né? Não citam o nome. Não citam o nome do Papa. É o trabalho mais fácil que um ator já fez na vida, né? Porque ele ganhou uma grana pra deitar e não falar absolutamente nada. Tem uma cena que o cara imagina ele tá deitado, ele olha, ganhou o dinheirinho dele. E aí a eleição, o filme já passa logo em seguida para o processo de sucessão, que é o conclave propriamente dito, né? A gente não chama de eleição, que consiste em basicamente trancar todos os cardeais lá, quase que literalmente, né? Eles todos ficam fechados, isolados da sociedade para não ter qualquer influência, e só sai dali quando subir fumacinha branca, que no caso é ter maioria absoluta. 70 e poucos votos, 72. No caso ali 72, né? Depois a gente fala um pouco como é que é na realidade, assim, pra gente discutir um pouco o quanto o filme é preciso nesse sentido ou não. Depois, na parte dos spoilers, que esse filme tem que dar um aviso de spoiler, né? Porque o final é spoilerento. Mas assim, de uma forma geral, o que vocês acharam? Quem quer começar aí? Pode começar, Márcio. Tá bom, vamos lá. Primeiro eu senti que teve uma omissão terrível nesse filme. Não tinha aí os Scamparini. Não tinha cobrindo o grande conclave lá, ela nos telhados de Roma, né?
seus cabelos ao vento, não tinha Ilse Scamparini, então eu acho que o filme já começa mal por aí. Não, pouco verossímil nisso, já né? é pouco verossímil por causa disso. Mas tô brincando, eu tava comentando com o Carlos quando a gente saiu, e a impressão que me dá, assim, esse é um bem cinemão, assim, né? Tipo, é aquele filme tradicional, que tinha muito nos anos 80, 90, não é um filme de tribunal, mas é a mesma lógica de filme de tribunal, de tu ir descobrindo coisas e a narrativa ir mudando de um lado para outro à medida que segredos vão sendo expostos ali na tela. Ele me lembra muito bem o que está acontecendo muito nos streamings hoje, com séries como aquela Acima de Qualquer Suspeita. Isso. Eu acho que o do Chacal, eu não vi o Chacal, mas eu acho que é mais ou menos nessa mesma linha, assim, que é meio que transformar esses temas em temas mais adultos, assim, né? A gente saiu de uma era de vários filmes de super-heróis, não todos ruins, obviamente, tem filmes bons super-heróis, mas os últimos, especialmente depois do Ultimato, assim, meio que uma infantilização do tema e dos filmes que a gente via chegar nas telas, e agora esse ano acho que a gente está tendo uma guinada, e esse filme meio que representa isso, assim. Ele não é um filme, talvez, tematicamente e esteticamente tão inovador como a gente vê outros por aí, a gente pode citar, sei lá, a gente vai ver o Anora amanhã, mas esse é um exemplo disso, né? Não é uma substância. Não é uma substância, não é... Até o Callas, que a gente viu na sexta, que é um filme meio que tradicional, mas dá uma mudada no tema da forma como conta a história. A forma dele é um pouco menos tradicional. Esse não, esse é tradicional, é cinemão, né? E é um filme que lida muito com a questão das tradições, das inovações, das certezas, das eleições, que é como um pouco o Carlos falou, assim, e desse mundo meio polarizado e da forma como a gente lida para resolver as nossas questões, assim. A questão da tradição, ela é exposta desde o começo do filme, assim, não só nos rituais, que a Igreja Católica é calcada em ritual, né? Tem ritual para tudo, e o filme ele mostra e se apega muito nisso, desde a tirada do anel do dedo do Papa morto, os caras quebrando, tirando a insígnia do anel, ali várias outras coisas, o corpo sendo jogado, enfim, tem vários elementos e ao mesmo tempo ele contrapõe tudo isso com essa questão das tecnologias, né? Dessa inovação e das coisas, as mudanças que estão chegando e que o Vaticano vai ter que tentar incorporar ou não, de alguma forma, essa é a discussão do filme. Tu vê os cardeais lá mexendo no celular, tu vê o elevador subindo... Tu vê o cardeal fumando vape. O cardeal fumando vape, né? O elevador subindo e a vozinha primeiro andar, segundo andar, né? Que é aquela coisa mais do mundo moderno hoje, assim. E que contrapõe muito essa questão da tradição da Igreja Católica. Isso depois se passa, obviamente, pro tema do filme, que é quando tu tem ali, quando começa a vir a eleição, tu vai vendo dois focos bastante... isso não é spoiler, porque é bem o tema do filme. Dois focos bastante distintos, que é os cardeais mais tradicionais, que querem voltar a uma igreja mais tradicional, não tão aberta, várias questões sociais, e outros mais liberais, que acham que temas sociais têm que ser constantemente atualizados e trazidos para dentro da igreja. Então tu tinha esse... que é um pouco o que a gente vê hoje em tudo quanto é lugar, né? Na eleição norte-americana, aqui, enfim. E o filme traz isso, e à medida que os discursos vão vendo, tu vai vendo como os cardeais se agrupam ali. Por isso que eu falo muito de Big Brother, assim, brincando, porque é muito a questão disso, né? Os caras vão ali conversando e tu vai montando grupos, daí tu vai tentando trazer outros do teu grupo pra cá, enfim. Então tem todas essas dinâmicas que acabam tornando o filme bem agradável pra gente ver. Ele é um filme muito falado, passado quase todo dentro do que seria o Vaticano, né? Mas ele é um filme que passa rápido, assim, tu não cansa, não é um filme que tu chega e não aguento mais esse cara falando, não, ele tem uma dinâmica bastante acelerada e ele te interte, assim, né? É um filme que ele é divertido, apesar de ser um filme de papa, de eleição de papa. Ele é divertido, tem algumas coisas meio engraçadas em alguns momentos, mas ele não é uma comédia, mas ele tem alguns momentos de leveza e é um filme que tu não lembra de pegar o celular, por exemplo, porque a gente fala que tem filme chato que tu pega o celular, fica olhando pra ver o que é. Ali não. É um filme que ele corre, são 2 horas, não é um filme extremamente longo, mas não é um filme curto, e ele passa bem, assim. Eu acho que de impressões gerais é isso, sem não vou monopolizar sem spoiler, até pra deixar falar, eu ia falar também, né? Porque eu não vou fazer que nem os papas lá que não deixavam as freiras opinarem, né? As minhas análises, elas são sempre menos profundas, né? Eu não tenho... Não te subestime. Não, porque... Enfim, de forma geral, eu gostei bastante do filme. Eu tinha bastante expectativa, eu conversei com o Carlos ontem. Eu tinha expectativa, assim que eu vi o tema do filme e o ator principal, eu pensei, quero ver.
O filme atendeu minhas expectativas, eu não gostei muito. O final deu uma decaída, mas a gente conversa sobre isso depois. Eu acho que o filme tem justamente isso que o Márcio disse, dele ter um bom ritmo, assim, ele te prende, tu vai vendo, tu não vai ver na hora passar, e aí tu vai pensando... Teve até um momento que eu confesso que eu não lembro agora, mas aconteceu alguma coisa e eu fiquei... "Ah, isso aconteceu? É a hora que estoura uma bomba? Acho que porque isso tá no trailer, né? Então, Não tá sei, no trailer, sei que em não algum considero momento eu fiquei spoiler. assim... "Oh!" E o filme foi passando e foi seguindo, e eu achei muito bom. Eu achei um filme bonito, mas a Itália é linda, né? Então eu acho que isso ajuda bastante. As atuações eu achei muito boas. Assim, eu sou muito fã de Harry Potter, então eu espero que alguém que esteja ouvindo isso consiga pegar a referência que eu vou dizer agora, que vai ser um pouco vergonhosa, que eu gostaria muito que o Voldemort, que no caso é o autor principal, falasse: "O Papa está morto!" Pegou, né? Bom. Dito isso, gostei do filme. Gosto dos diálogos, gosto do jeito que ele segue. Acho que dá uma decaída no final, que deixa as coisas um pouco inverossímeis, né? Enfim, acho que foge um pouco do que a proposta que o filme estava buscando de ser, de vamos trazer as coisas do jeito que elas de fato são. Enfim, acho que o filme também traz a curiosidade. Eu não sei, eu já tinha essa curiosidade, é um assunto que eu gosto, mas talvez pegando um pouco do que o Márcio disse, de falar sobre coisas sérias, de trazer para a tela e fazer as pessoas ficarem interessadas sobre algo que elas normalmente não ficam, entendeu? Não acho que as pessoas normalmente querem saber como é que funciona um conclave, ou enfim, sobre um conclave, e aí o filme, ele é que eu acho que o conclave, como ele é uma coisa muito esporádica, tu assiste uns 2, 3 conclaves na tua vida, eu acho, no máximo. 4. Eu fui fazer essa conta. Acho que todos nós aqui. Tu é de quando? Que ano? Eu sou de 95. Não, 77. 77. Então estamos, nessa aqui estamos todos juntos. Todos nós só vimos 3 papas. 3 conclaves. Então, quando acontece o conclave, eu não sei se a Flávia era muito nova no último, acho que não, né, Flávia? Não. 2005. Tipo meio não, que... 2013. Meio que vira um grande evento, um grande acontecimento. Fica todo mundo ali esperando a fumacinha subir, e sobe a fumaça, e tu, mas será que aquilo ali é branco ou é preta? O último tinha um papo de que poderia ser um brasileiro, e aí a decepção quando foi um argentino. O Cláudio Ramos, não era? Não me lembro, eu acho que era. Mas tinha essa... Então sempre tem essa coisa, assim, tem os favoritos, quem trata bem no filme, assim. Mas quando o conclave, a gente tá com um papa operante, e esse não tá tão saudável, volta e meia ele tem umas quedas de saúde, mas enfim, a gente tem um papa aí, meio que a gente esquece do conclave, não é uma coisa que a gente tira, mas quando ele vem, tu lembra de todos esses rituais e todas essas coisas, a sacada vai abrir, daí fica toda aquela câmera focada na sacada, daí abre a sacada, sai o papa. Tá os escaparini. Ali tá os escaparini, né? Então tem todos esses, sem falar da questão, esse papa do filme, no caso, ele morre dormindo de um dia para o outro, mas quando tu tem um papa meio que moribundo, assim, né? Como foi o caso do João Paulo II, que com o tempo lá, sabia que ele ia morrer, mas não sabia quando, ficou aquela grande, durante semanas, aí já é outro evento, né? No filme, entre a morte e o conclave são 2 semanas, né? Tem que dar tempo dos caras chegarem. Lembrando que a gente só teve a morte de um papa, né, Carlos? Porque o Ratzinger renunciou, né? E agora a gente tem o Papa Argentino. A gente só viu a morte de um Papa. Eu falei de 2, na verdade, o Papa anterior ao Papa João Paulo foi um Papa que durou pouco, né? Durou muito pouco, durou 3 meses. Então tem isso. O que a Flávia falou, eu vou começar pelo final ali, um pouco que a Flávia falou da questão do quanto a gente quer saber, né, depois. E eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, porque pelo menos as minhas curiosidades, que a primeira era, quanto tempo pode durar isso, né? Qual foi o conclave mais longo? E o conclave mais longo foi o primeiro, que durou 2 anos, 276 dias. E o pessoal não tinha nem celular lá para passar o tempo, né? Ele começou em novembro de 1268 e acabou em setembro de 1271, escolhendo o Papa Gregório X. Grande Gregório. Mas acho que ele nem poderia usar o telefone. A questão teria que ser um PlayStation, jogar um campeonatinho de FIFA da aula. Isso, depende, se não online. Tu pode jogar
Red Dead Redemption, que 20 vezes. Em Counter-Strike. Inclusive, esse primeiro conclave começou com 20 cardeais e terminou com 17. O que não chega a ser uma surpresa. Na nossa era, eu estava anotando aqui, o Papa Francisco, o conclave foi um dia só, em 2013. O Papa Bento XVI, em 2005, também foi um dia, e o Papa João Paulo, em 78, foram 2 dias. Nós não pegamos, e a nossa geração e a geração dos nossos pais, e provavelmente não, com certeza dos nossos avós, também não pegaram conclaves maiores que esses. Porque o mais longo desses últimos, que ultrapassa alguns poucos dias, foi do Papa Gregório XVI, que durou 50 dias, mas isso foi em 1830. Quando o Papa é Gregório, quer dizer que a coisa vai, né? A eleição ali, porque eles falam basicamente, mas assim, como é que é na realidade? Assim, o filme até é bastante real nesse sentido, mas algumas regras mudaram nos últimos, quer dizer, nos últimos anos, já faz mais de 20 anos, mas enfim. Se empata, tem pênalti, assim. Até então, até 96, tu precisava ter 2/3. Acho que é tipo o Senado, a Câmara, né? Que tem que ter maioria de 2/3. PEC tem que ter maioria de 2/3. Acho que é bom ter um repórter de política aqui. Até 96 era assim. Depois se mudou a regra e não me perguntem o porquê desse número. A virada de mesa no Vaticano. Não me perguntem o porquê desse número. Resolução da mesa decidiu. Mas depois de 34 eleições, só podem ficar os 2 e aí é maioria absoluta, não precisa de 2/3. Depois de 34 eleições é um segundo turno. Precisa de 34 para ter segundo turno. Para chegar até o segundo turno. Por que 34 e não um número cheio? Não faço ideia. Tipo a primeira fase do gauchão, as 34 não vale nada. Outra coisa, assim como o filme mostra, e a gente estava discutindo se... Eu estava com essa impressão, mas não tinha certeza. A eleição é feita na Capela Sistina, que mostra que não é qualquer eleição, né? E eles não têm o direito de se abster. E com voto impresso é auditável. Voto impresso é auditável, mas logo depois eles queimam o voto. Mas queimam o voto. Então tem isso. O quadro, não vou dizer eleitoral, mas nessa analogia, hoje em dia, né, são 115 cardeais que votam. 60 da Europa, 33 da América, 11 da África, 10 da Ásia e 1 da Oceania. C-pop é cultura. Olha aí. Tá, vamos lá o filme então. O que eu acho? Eu gostei, eu concordo com a Flávia, eu acho que ele dá uma queda de ritmo no final, porque acho que ele tá indo para um lado e ele faz uma curva assim de verossimilhança, nada que estrague assim, o filme, mas acho que não se mantém ali. Me chamou muito a atenção as locações, assim, eu sabia que não era feito no Vaticano, obviamente, né? O Vaticano não ia liberar para esse filme. Mas tu compra, né? Muito. Tu compra que é ali. E é impressionante. E ele foi feito em Nápoles, 35 quilômetros de Nápoles, no glorioso Palácio Caserta. Além da locação, o elenco todo é muito bom, né? Como a Flávia também disse. Tem umas coisas que eu acho que ficam soltas, assim. Mas acho que eu vou deixar para falar na parte dos spoilers. A trilha eu também gostei muito, assim. Tem horas que eu acho que soa mais como efeito sonoro do que trilha propriamente, assim. Eles usam muitas cordas, assim. Às vezes é violino, às vezes é um som mais grave, né? Me parece que é um contrabaixo ali. Mas é tudo assim. Não é a música que fica tocando. Pelo contrário, às vezes ele se utiliza muito do silêncio, né? Para dar o clima, tu consegue, e não acho que seja por acaso, tu fica ouvindo a respiração do... Não, e até quando eles jogam o corpo do Papa... Fica balançando, fica um tempo só o corpo balançando e tu vendo o barulho do tuk. Gosto muito do... Eu já gostava no Nada de Novo no Front, mas nesse filme acho que fica mais evidente até. O pessoal que gosta muito dos filmes do Wes Anderson, porque é tudo... certinho, assim, bem no meio e tal, e parecem quadros. Aqui também é parecido, mas parece um pouco mais de close, né? Mas parece menos hipster, assim. Mas são quadros muito bonitos, assim. A câmera tá parada, em alguns momentos o próprio movimento ali tá quase que parado, e outras vezes é pequeno, assim, mas
é como se fosse uma foto assim mesmo. Acho muito bonito o jeito que o Burger filma. E acho que o resto eu vou ter que falar na parte de spoilers, porque daí a gente fica à vontade. Só uma última coisinha ali, que até o Márcio citou, né? De tudo que é real, né? Os cardeais ficam isolados, a gente já falou, a votação na Capela Sistina. Não pode celular e, em 2013, eles desligaram o Wi-Fi do Vaticano. Olha aí. Porque no conclave de 2005... e é uma, obviamente, né, de se imaginar, é uma super revista, mas mesmo assim, em 2005, teve um repórter que entrou... Entrou no conclave? Entrou no conclave disfarçado de algum... E voltou? Serviçal lá. Não voltou, Não. mas, sabe, teve acesso, que não é, né, pouca coisa. A questão do anel... de fato ele é retirado e destruído. Ali não é só a questão de simbologia, é porque aquilo ali é a marca do Papa. Cada Papa tem a sua, então eles têm que destruir o quanto antes para não correr o risco de alguém falsificar um documento. Uma coisa muito específica, mas isso é realmente muito específico, que eu gostei no filme, é porque a gente tá falando de Papa de muitos lugares e eles falam latim e italiano, e eu acho italiano lindo, e aí eles soltam um latim ali, acho isso muito bonito também. Gosto muito que do nada eles estão falando inglês e soltam italiano e vem uma oração em latim. Falam modos franceses ali também, né? Vamos para os spoilers então, daí a gente fala um pouco mais à vontade. Spoilers! I am your father. I see dead people. What's in the box? Antes do spoiler, não sei se vocês querem começar pelo spoiler do final em si, Não, qual acho Papa que- que é escolhido. Eu acho que o ou- spoiler do final fica pro final, né? Para as pessoas. Então eu vou falar uma coisa que eu achei que ficou solta, que é um pouco spoiler, que é uma cena que tá no trailer, né? Que lá pelas tantas dá uma explosão, né? Há uma explosão e no filme são atentados que acontecem fora ali da Capela Sistina, fora do Vaticano, assim... Perdoa se eu estiver falando uma obviedade, mas daqui a pouco, só para situar as pessoas assim, o Vaticano é um país, mas é menor que um bairro, né? É um imenso... Como é que eu vou dizer? Não é um castelo. É um território ali dentro de Roma. Então, assim, mesmo que o atentado seja... Eles falam que é numa praça, né, de Piazza. Roma. É isso. É tudo muito perto. Só que pra mim tá solto esse... Quer dizer, não é nem solto. O atentado parece que ele só tá ali pra justificar uma cena em que tem uma discussão sobre guerra do religiões, filme. né? Eu acho que sim, acho que ele tá ali para isso. Tá. Eu também. Eu Mas, acho que- além disso, essa coisa da gente ficar sem saber muitas coisas ali, eu acho que é um pouco Pra da se sentir como eles. da história do filme e da história de que eles colocam em dúvida a questão das certezas, né? Eu acho que tem uma hora que o Lawrence acho que fala muito sobre isso, a questão. E eu acho que não só nessa questão da bomba, tem o caso de um dos cardeais ali que Tem um escândalo. manda trazer uma enfermeira da África para inviabilizar a candidatura de um outro cardeal africano. Ele também dá grana para uns cardeais votar nele, mas nunca fica claro se ele fez aquilo mesmo ou se ele fez aquilo, como ele diz, a mando do Papa anterior, assim. E ele não esclarece aquilo, tipo assim, tu compra a versão que o cara jogou ali, mas ele fica se defendendo, que é um pouco como eles estão ali, né? Eles não sabem, né? Eles têm os elementos que são apresentados pra gente ali. E eu acho que esse negócio da bomba é o mesmo. Tipo, é um cenário que tá por fora, eles estão ali dentro, eles não têm a dimensão do que é, mas de uma forma ou de outra ele acaba influenciando. Isso, no fundo, é legal, assim, o Márcio fez a comparação antes ali com Acima de Qualquer Suspeita. Me lembrou, assim, claro, obviamente, sem as batalhas, mas o bastidor... Porque, pra mim, ele acima de tudo, ele é um filme de bastidor, assim. É um thriller Ele político, né? O Só que dentro do Kleber, Bactano. o Kleber Mendonça Filho, na sua crítica ali do Letterboxd, ele chama de... se existe um gênero, é o thriller papal, né? Porque já existem outros filmes assim. Kleber Mendonça Filho, que é o narrador. Não, é o diretor Não, do Bacurau. E assim, ele fala dessa questão do gênero, mas assim, pra mim, acima de tudo, é um filme de bastidor, assim. Né? É um filme que, claro, ali no caso, é menos um filme que se dá nas sombras e é um filme que se dá nos corredores, né?
Por isso que eu falei que era legal ter a Flávia aqui, porque eleição é basicamente isso, né? Não se decide na tribuna, no dia, né? É tudo na conversa por trás, na conversa se estiver em cá, tu conversa alianças, com alianças. Na conversa escondida ali, né? Eles se reunindo e formando os grupos pra ver quem vai votar e quem, tá? E esse fulaninho aqui não tem chance, então quem é que a gente apoia se fulaninho não tem chance? Eu queria que o meu grupo ganhasse, mas já que o meu grupo não tem chance, ganhar. eu quero mais do que tudo que o fulano de tal. Que é um pouco a questão de novo que a gente fala de polarização. Mas eu não gosto do fulano. Mas nós já tivemos papas piores. Então, assim, mas isso aqui virou pra escolher o que é pior. Ele não é um filme assim que... obviamente, não é de se imaginar que é um filme que vai ter o aval da igreja, né? Mas ele não pega tanto... Assim, tem filmes que pegam mais pesado, assim. Tipo acho um que sim. Spotlight da vida, porque é centrado num escândalo sexual. Que você aqui deixou eles não... passou ao largo. Mas eles citam. Mas Tem não hora entra. que o cara diz assim, não tem nada... na hora que o ADM, né, que é o Papa africano, o cardeal africano, que vira um favorito... Até que se descobre que, ele teve um caso, ele tem um filho e não pode. E aí o cara diz pra ele, o Lawrence, né, que é o Ray Fiennes, pra ele, não, tu não vai ser porque só a dúvida. E não tem nada aqui que os caras tenham mais medo do que outro escândalo sexual. Não é o caso do escândalo com o Tremblay, né? Que é o personagem do John Lithgow, que pra nós vai ser sempre o Trinity Killer, né, do Dexter. E eu até anotei o nome do crime que ele comete, é simonia, que nada mais é do que corrupção eclesiástica. Né? Mas assim, é troca de favores dentro da igreja. Na verdade ali é compra de votos mesmo, né? Ele comprou os caras, porque já sabia que o cara tava mal, ele pagou os caras, ele já saiu na votação com alguns votos de Pra vantagem. vocês verem como é parecido com a política. Eu acho que a grande questão é isso, assim, expõe... Mas nada dessa corrupção já não foi exposta antes, assim, não traz nada novo e não é algo que o Vaticano já não esteja acostumado desde, sei lá... Eu vou pegar o Poderoso Chefão 3, né? Mas tu vai mais pra trás, assim. O RP do Vaticano que foi ver esse filme cagado de medo saiu tranquilo. Eu achei super tranquilo. Até porque, em alguns momentos é até uma... não acho que eu diria passada de pano, mas quando ele fala, nossa, nós já tivemos padres comunistas e fascistas, nós já tivemos padres nazistas, né? Isso. Uma referência bem clara ao Bento, né? Nós já tivemos padres envolvidos em escândalos, e todos nós somos humanos, isso porque nós somos humanos e erramos, Então, tipo assim, tudo bem ele ter casos com abuso sexual, padres são os humanos, Ele é um filme que, para um filme sobre uma eleição de Papa... Não sei se é surpreendente ou não. Ele trata, assim, em alguns momentos. Mas ele trata muito pouco de religião, né? Não. Tem ali uma questão de dúvida de fé. Eu acho que ele é muito assim, mais sobre o agora do que sobre ele a é muito mais político que religioso. Aliás, ele é totalmente político. E do rumo que a igreja pretende tomar, né? Que é uma das frases do final. É a discussão, que é a grande discussão entre o padre lá do Tedesco, o espanhol e o Tedesco, que é, tipo, a gente não tem que olhar para o passado, a gente não tem que tentar repetir o passado, mas tentar entender a partir de agora para onde é que a gente vai, né? E essa é uma frase que tu pode usar para qualquer contexto hoje que a gente está mesmo fora da igreja. Por isso que esse filme ele não trata tanto de religião, porque ele mais é sobre o momento em que a gente vive, né? Um momento de polarização, de tentativa de alguns grupos de retorno a questões mais tradicionais, entre aspas, outros querem seguir essa toada liberal, uns têm que desachar um pouco, enfim, é mais sobre essa discussão. E é um tipo de filme que ele não é característico de agora. É óbvio que esses filmes já existiram antigamente, filmes de bastidores e tal, mas pós House of Cards, assim, a gente vê uma tendência de filmes e produções culturais cada vez mais ganharem o mainstream e atingirem um público maior, assim. Tu vê o House of Cards, você vê o caso do Dragão agora, a gente teve o próprio Succession, né? Esse filme é um Succession, só que Succession dentro da igreja, assim. Então as pessoas estão interessadas para esse tipo de conteúdo, assim. E na forma como ele apresenta ali, que eu acho que talvez muito por ter
espelhado um pouco desse ritmo frenético que a gente vê nos streams, desse tipo de conteúdo, assim, ele consegue entregar isso de forma agradável, assim. Não se torna um filme de bastidor e de reunião chato, né? Ou banal, que nem o filme, que é um filme que a gente comentou no passado, aquele do tênis da Nike, que era um filme passado todo em sala de reunião. Aquele assim. é o filme que poderia ser um e-mail. E é um filme mais cansativo. Esse não, esse é um filme que ele flui, assim, tu consegue E tu vê, né? Aquele era um filme sobre o Michael Jordan, né? Esse é um filme sobre o Papa. E o Papa rende mais. É muito mais agradável de assistir do que o do Michael Jordan. Tu falasse ali da questão da igreja, né? E assim, não vamos... A gente não pode perder de foco também o seguinte, o filme consegue dar o peso do que está sendo decidido ali, né? Porque acho. Não é uma eleição qualquer. Só tem uma coisa que é exagerada, que ele diz que vai ser a pessoa mais famosa do mundo. Não vai, né? Já faz tempo que não é o Papa a pessoa mais famosa do mundo. Mas eles têm essa autoestima, né? Não, tudo bem. Mas, por mais que os tempos tenham mudado, ainda é de uma influência absurda. Assim, não vou dizer em todos os cantos do mundo, mas em quase todos os cantos do mundo. Tipo, e acho legal quando eles falam, porque o fulano é perigoso. Não. Perigoso é o que quer ser o Papa, né? O cara que almeja ser Papa, esse é o perigoso, não é o que não almeja, né? E eu acho que aí a gente já pode fazer o gancho para ir pro spoiler. É o grande vencedor. Isso, antes da gente fazer o gancho para ir pro spoiler final. Isso me lembrou que ele fez uma discussão que, se eu não me engano, o Papa italiano que estava... Tedesco. O Tedesco. Que, se eu não me engano, existe de fato entre ali na igreja, que é entre um grupo da igreja que é o fato de fazer tempo, porque a gente vem de 2 ou 3 terceiro agora, Papa que não é italiano, né? Como assim? É verdade, ele cita, né, mais de 40 anos. A gente teve o João Paulo II, que era polonês, teve o Ratzinger, que é alemão, o argentino. E agora o argentino. Então, isso é, de fato, uma... E não vamos esquecer que o Papa Bento recebe... Tem uma corrente muito forte que acha ele muito progressista. Ele é os muito liberais. Liberal. Ele é o liberal. A gente escutou muito aqui que ele é o Papa comunista, né? O Bertolli, não o Ratzinger. Não, o Papa Bento agora. O Papa Bento, isso. Não, desculpa, Bento não. O Papa Francisco, Papa Bento o Bento é o Ratzinger. Aí... Comunista não serve, pode ser várias coisas. Não, acaba com isso. E a questão de como eles representam, assim, o Tedesco é claramente aquele candidato mais histriônico, né, mais midiático, e que relaciona imigrantes não, mas islamistas a animais. Então, tipo, é todo Mas ele tem uma retórica que, assim, por mais incorreta que ela seja, nojenta até, tu consegue imaginar as pessoas comprando aquela retórica. Sim, porque elas compram. Gente, mas isso é política, a gente tem... Essa é a retórica da política. De grupos, enfim. Só faltou um Papa Coach ali. Não dá ideia. Não dá ideia. Papa Coach. Músico. Isso tem um monte, mas não que seja elegível, né? Padre músico tem vários, mas não que seja cardeal. O Papa aquele que ficou fortão. Verdade. O padre que ficou fortão lá. Fábio Melo, né? Não é o Fábio Melo, é o outro? Não é. Esqueci. Eu vou lembrar depois. O Papa que estava no programa do Gugu toda hora. Isso. O final, que é onde eu acho que ele se perde um pouco. Porque aquilo ali nunca aconteceria na vida real. Nunca. Não. Porque assim, o que ganharia acontece... o Lawrence. Na vida real ganharia o Lawrence. Eu não sei se na vida real não ganharia o Tedesco. Mas enfim, eu acho que ganharia o Lawrence. Acho que ganharia um dos dois. Depende do momento. Eu acho que depois do Papa Francisco ganharia o Tedesco. Mas enfim, saberemos daqui a pouco. Daqui a pouco. Talvez não demore muito. Não demora muito. O que acontece no filme? Chega um cardeal que não era conhecido e aquilo ali de fato existe a premissa, só que o que acontece na vida real? Tem um termo ali, né? Me fugiu agora. É como se o cara fosse nomeado em segredo. Para proteger ele no caso ali, ele é um cardeal que está em Cabul, né? No livro o cara está em Bagdá. Então ninguém sabe
que é no caso para em Cabul não saberem que ele tá lá e não matarem ele. Só que na vida real, o que acontece? Esses cardeais nomeados em segredo, quando o Papa morre, eles perdem o cargo. Já que, tipo assim, ninguém sabia, então tu não vai me aplicar agora que o cara te disse. No caso do filme, ele toma essa liberdade poética. Enfim, esse cardeal no filme, ele é um cara bem mais progressista. Ele é um mexicano, né? Isso. É um mexicano que trabalhou no Congo. O Márcio quer fazer a sua referência ao Mazembe. Não. Mas foi um azarão que ganhou o campeonato. E ele vem de Cabul, meio que ninguém conhece ele, e ele acaba sendo escolhido Papa. E para completar, ele se descobre depois, fica ali naquela... dá a entender que ele tem uma doença grave, ele foi fazer um tratamento, e se descobre que ele o termo correto agora é intersexo, né? Na novela Renascer, há 20 anos atrás, o tema era hermafrodita. Eu ia falar, não é mais hermafrodita. Ele tem os dois sexos. Tem um outro termo agora. Vamos combinar, esse cara nunca seria eleito Papa, né? Não, até porque... Não, é que eu acho que mesmo no jogo não político no ali... correto se deveria ou não, mas não seria. Mesmo independentemente do segredo, eu acho que ele não entraria aos 45 do segundo tempo ali, seria ele já eleito. Não seria nem aceito. E mesmo que entrasse, ele ia ter eu acho que sim. Dá teu voto aí, senta aí. Mas ali é aquela, como tu disse, a liberdade poética, aquela questão do filme de te trazer não só uma questão de uma surpresa, porque quando diz que ele tem um segredo, tu fica na dúvida de qual é o segredo. Se ele manipulou toda a história desde o começo, se ele matou o Papa, tu não sabe qual é o segredo que ele tem. Eu achei depois que ele iam descobrir que ele também era ladrão. Que ele era sacana. Eu achei também. Que ali quase todo mundo é sacana. Mesmo o Lawrence, que é o cara que administra o conclave, é um cara que foge das regras o tempo todo, sob a justificativa de que ele quer eleger um papa sério, mas ele vai driblando. Ele dirige ali o TSE dele. De todo, né, tipo, quebra um lacre ali, faz fotocópias e divulga um documento secreto a colar, então ele vai fazendo coisas pra tentar encaminhar a eleição do jeito que ele imagina que é o correto. Só que chega um momento em que ele tá encaminhando, e mesmo que não seja o desejo dele, ele tá encaminhando tudo pra eleição dele mesmo. E que ele não nega, né? E que chega um ponto e aí o amigo da Carrie... O Stanley Tucci lá. Isso. Bellini? Isso. Ele é amigo da Carrie? Não, ele não é amigo gay da Carrie. Desculpa que eu vi Sex and the City. Tá falando... tá confundindo com o Diabo Veste Prada. Confundiu os calvos. Confundi com o Ele é um amigo Confundiu os dois calvos. Da Anne Hathaway. Da Meryl Streep também. Enfim, ele chega, pede desculpa e aí pergunta como é que você gostaria de ser chamado como... né? Essa cena mata tudo. Mata. E aí tu pensa, tipo assim, tá, beleza. Não é tão isento assim, hein? Não tá tão longe da sua fé assim, hein? Eu gosto muito da cena em que ele vai votar e ele percebe que ele tem chance. E mostra ele hesitando assim, voto em quem? Não, mas fica muito claro. E aí ele vota nele mesmo. Fica muito claro, porque eu acho que tem uma cena antes do começo do filme, perguntar qual é o nome que você escolheria. Bom, você escolher. E ele não pensei, não quero ser. Daí no final do filme, quando tá encaminhando, o cara pergunta, qual é o seu nome que você escolheu? John. Ele já tá na língua, o cara ficou... Já é de bate pronto, óbvio, já tava com o nome encaminhado ali. Nunca pensei, tava questionando a minha fé, ia renunciar. Meu logotipo é esse aqui, a marca tá aqui. Mas já que vocês disseram, a torcida organizada tá ali fora com as bandeirinhas, né? Mas são esses joguinhos, assim. E daí eu acho que, claro, como é a questão dos dois sexos dentro do mesmo corpo ali, é a ideia de que eles mostram também... as freiras sempre como uma posição secundária, que nem o Carlos falou, só fazendo as coisas, servindo as mesas, fazendo comida, não pode se pronunciar. A Rossellini, quando vai falar, ela pede meio que desculpa, porque ela diz que eu sei que eu não posso falar aqui, mas daí dá um depoimento para incriminar um dos cardeais. Então, é sempre um papel secundário. E daí eles acabam levando, mesmo que sem querer, sem saber, sem querer, uma mulher ao trono de papa, que é uma coisa que hoje é impossível. Sim. Acho que hoje não acho... Mesmo quando é uma mulher, é um homem. Oi? E aí mesmo quando é uma mulher, é um homem. Mas de qualquer forma tem ovários, tem útero, né? Que é o que ela fala ali, queria ter... E também acho, agora, considerando essa questão da mulher, eu não acho que dariam muita importância para a opinião pelo que ela disse, assim. Porque quando ela diz assim, foi a pedido dele que ela veio, e aí todo mundo fica...
É que ali é conveniente a opinião dela também, né? Pra destruir a candidatura Claro, do pra cara. destruir a candidatura dele. Isso Mas é o legal. filme, ele trata de todo... Que tu falou do momento... mas o filme tem vários desses, né? De momentos impactantes, que é aquela coisa que... Se fosse a série, era ali que ia acabar o Era ali, episódio. acabava o Ah, episódio e ia ser o cliffhanger pro próximo. Isso. Acho que tá bom, né? A gente pode dar as notinhas. Lembrando, a gente não tá dando dica nesses dias, porque é um podcast atrás do outro. A gente vai... Acho que já tá no ar o... Eu gosto de nome. Já deve estar no ar da Maria Callas, né? Já tá no ar, não. Então, amanhã a gente vai ver o Anora, a gente vai vendo quando Padre divulgam esses. Benítez, que é o... Padre Benítez. ministro Aliás, que se torna o Papa Inocêncios. Papa Inocêncio. O nome do ator é Carlos Dias. E, estava comentando aqui com a Flávia e o Márcio, ele não era ator até 2020, quando os filhos dele saíram de casa, né, cresceram e foram embora, e aí ele estava sozinho em casa e pensou, ele era arquiteto, vou fazer teste para ser ator. E aí virou Papa, do lado do Ray Fiennes, do John Lithgow e do Stanley Tucci. Vamos lá, estrelinhas. Quem começa? Eu não Flávia. gosto da estrela. A gente já conversou sobre isso. Mas, esse é o teu conclave. Não sei. 3,5? 4? 3,5, 4. Eu vou te dizer, se tivesse entre 3,5 e 4, eu ficaria ali no 13,75. Mas aí eu seria um professor legal, eu arredondei o meu para 4. É só por... Acho que eu só não... Acho que o final. Isso. É o final, porque eu fiquei pensando, ele não... Então vamos fazer o seguinte, a gente dá 4 com ressalvas. Eu dou 3,5, tá? Tá. Não, tudo bem. Então, fechamos, né? Esse é o resultado do nosso conclave aqui. Edição Thiago Basso, certo? A gente volta a qualquer momento. Não sei mais quando, certo? Tchau, tchau.